Olá, tudo bem com você? É interessante perceber como, ultimamente, o assunto OVNIs, ufologia, extraterrestres, contato com raças inteligentes, alienígenas, ele tem voltado à pauta, né? Na verdade, nunca sai, né? De vez em quando a gente vê alguma notícia, alguma informação a respeito disso. Óbvio que há muita fake news, há muito sensacionalismo também sobre esse tema, mas quando pessoas ligadas à ciência começam a discutir o assunto, isso chama atenção. Já me chamava atenção lá atrás, quando eu lia Carl Sagan, Stephen Hawking. O Carl Sagan lançou um livro, bem interessante, por sinal, com o título Contato. E nesse livro, que virou filme, ele imagina, é uma ficção, né, uma história de ficção, ele imagina como seria o primeiro contato com uma raça alienígena inteligente, né? Como seria esse contato, como seria estabelecida essa conexão. O Stephen Hawking também, depois eu vou mostrar para você, ele dedicou dinheiro para pesquisa sobre raças alienígenas, seres alienígenas de outros mundos, enfim, não tem nada a ver com ufologia, são pesquisas feitas por astrônomos e com equipamentos como radiotelescópios. Recentemente, no Talk Flow, nesse podcast, o Sacani convidou ali duas pessoas para serem entrevistadas. O vídeo já está com quase 1 milhão de visualizações e foi postado há apenas 4 dias. Ele fala sobre o alerta do Trump que o mundo não esperava. E o Sacani, se não me engano, ele é engenheiro e ele fala muito sobre astronomia, assuntos científicos, né? Não é um ufólogo. E é interessante o que eles falam aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo para você, o vídeo tem 18 minutos, eu deixo aqui na descrição depois para você assistir toda a conversa, mas alguns trechinhos acho que vale a pena a gente ver aqui. É muito interessante, eu acho legal, cara. É o vídeo 6. O cara, acho que foi a moça, não, foi depois que ela passou a palavra ali, o cara falou assim, nós temos republicanos e democratas, né? Sim, um monte de coisa, a gente briga aqui para tratar desse assunto, nós estamos tudo unidos, né? Esse é o único assunto que pode unir a humanidade. É isso? Você acha que é? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. É o único Tipo, o problema dos 3 corpos? Acabar com essa polaridade que a gente tem hoje, acho que é o único. Watchmen, né? Não sei se você chegou a ver o Watchmen, que também vem invasão alienígena e todos os povos se unem, né? E aí? Eu acho que se não unir depois disso, cara, acho que não tem nada pra fazer. Oi? Você acha que une também? Não sei, não, porque acho que vai ter. Depende de onde vir a informação. Se for os americanos que vão liberar essa informação, os chineses vão ficar com o pé atrás. Será que é verdade mesmo? Eles devem ter serviço de inteligência, eles não vão ficar um passo atrás. Né? E agora, será que se um país, porque a gente especula que vários países saibam, tem tudo isso. Você acha que se a partir do momento que um libera, todo mundo vai na onda daí? Porque eu acho que vai vir uma grande onda aí de. Mas vai contar pra trás. Cascata, né? Um efeito cascata. Agora, há um ponto que eu acho que esse assunto pode desunir também, pro outro lado. Se virar religião, né? Os deuses astronautas. Mas aí é o que eu falo, cara. Eu acho que na hora que anunciarem isso, várias religiões vão ser destruídas. E novas vão surgir. As novas vão surgir. E aí? Imagina, cara, você tem um deus que é aquele jellyfish lá. Não, mas pro demônio. Aí o cara, pra interpretação de um jellyfish é uma, pro cara é outra oposto. Imagina o cérebro flutuante, cara. Isso tá pronto pro uma religião, cara. Você chamar de cérebro flutuante, o cara o outro cara é um deus. Exato, já briga de religiões, ó. Caraca, mano, não é melhor deixar o culto. Mas aí você fala, o jellyfish pode comer seres humanos, cara. O meu esfera é melhor que o jellyfish. O meu esfera engole seu jellyfish. No papel de tesoura. Já pensou? De Pokémon. Caramba. Gente, mano. Agora o Bunnyson aí com os questionamentos aí sobre inteligência não humana, né? Coloca aí, Cris. In the discussions, it's simply about material, or is there a discussion about Eu biological? vou acelerar um pouquinho aqui para voltar para os comentários deles. Eu acho que sim, pelo que estão falando aí. O Elizondo viu as naves. Os caras que viram as naves 6 é o comandante Caunel e o Elizondo. Agora, é muito visível para mim que o Elizondo ele não quer tocar em certos assuntos porque o plano de revelação não chegou naquele momento. Então, para mim, ele nunca testemunhou, não porque ele não quis, mas porque ele não estava na hora do cronograma. Entendi. Eu fico um pouco pé atrás com o Elizondo, cara, por conta de alguns erros que ele comete, quando ele vai mostrar uma imagem, a imagem não é realmente aquilo que ele tá falando. Que nem você falou que ele se empolga muito. Eu acho que ele se empolga bastante. Pouco, e aí aumenta algumas coisas. Eu acho que ele ouve falar muita coisa. Cara. E aí saiu o relatório, né? Que você separou aí uma coisa. Sim, é o último, saiu hoje, né? Só de tarde. E só pra fechar isso, Trump. O primeiro passo pra isso pra mim é, se nos primeiros dias do governo a gente vê ele liberando os arquivos de John Kennedy, da sala de John Kennedy, vai tudo desmoronar. Por quê? Você provaria que a CIA tem uma conspiração no... Inclusive, isso não foi liberado no primeiro mandato. Intern job. Isso não foi liberado no primeiro mandato porque o Mike Pompeo pediu, pelo amor de Deus, porque você vai afetar a credibilidade da CIA e com oficiais que ainda estão vivos. Então, tem aquele negócio que a gente falou. Porque esse documento do Kennedy seria o quê? Da revelação a conspiração de que a CIA armou tudo. Isso aí não precisa, cara. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu tive em Dallas pra ver o eclipse, né? Eles falam no relatório do ano passado um parágrafo sobre esse negócio de relato que eu achei muito interessante, que eu até na minha apresentação que eu faço, eu mostro pro pessoal. Falo que os relatos eles acreditam nos relatos e tal, mas eles sabem que os relatos estão carregados por vieses, por crenças e por não sei o quê, e por medos e tal, e um monte de coisa. Porque
A minha bronca na ufologia... Eu creio que é o suficiente. O que eu queria mostrar com esses trechos do vídeo aqui do Top Flow, na fala especialmente do Sacani, é que o assunto ele está ganhando proporções maiores, né? A ideia aí de que talvez Donald Trump pudesse liberar arquivos secretos, mais e mais militares, pessoas graduadas falando de avistamento de OVNIs e coisas parecidas, né? Então o assunto ele sai da dimensão da ufologia, de todo esse sensacionalismo aí, com base em testemunhos de abduções e coisa parecida, para uma discussão mais científica, né? E isso é interessante. Eu quero compartilhar com você aqui uma apresentação, parte de uma apresentação que eu fiz um tempo atrás. O vídeo fala de extraterrestres, né? E eu já comentava sobre isso já há uns 10 ou 15 anos que eu já comento sobre esse assunto, numa moldura assim mais escatológica, né? Embora eles falassem ali, né, tenham falado no vídeo, mas aí vai envolver religião e pode surgir uma nova religião. Olha só que interessante esse comentário, né? Poderá surgir uma religião diferente, né? Com um possível avistamento de OVNIs, né? Não se esqueça do que a Bíblia diz, né? Lá em Apocalipse, irou-se o dragão, ou melhor, lá no capítulo 12 mesmo, né? Que diz que o dragão arrastou com a sua cauda após si 1/3 das estrelas do céu. E a gente sabe que ali representam os anjos, né? Então, o diabo, realmente, o Satanás, Lúcifer, então, ele consegue enganar, na sua rebelião, 1/3 dos anjos e eles são lançados na Terra. Então, já faz um bom tempo, né, já faz alguns milênios, que aqui na Terra não estão apenas seres humanos, tem extraterrestres aqui também. Não são esses de anteninha ou pele verde que o Hollywood apresenta, né? Mas não nos esqueçamos de que aqui na Terra existem seres que não são da Terra. E se não são da Terra, são extraterrestres. E esses seres podem muito bem se passar por aquilo que eles quiserem, na verdade, né? A gente sabe que Coríntios, né? Paulo aos Coríntios, ele diz que o Satanás ele consegue se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos, né? Até os eleitos. Então, não é difícil se passarem também esses demônios por ETs, né? Extraterrestres, e com objetivos, obviamente, de engano. Então, veja só, faz tempo já que Hollywood vem apresentando filmes com essa temática. Ou são ETs hostis, talvez uma tentativa de colocar medo na humanidade, de um contato com quem vem de fora, né? Não esqueça que a maior invasão de extraterrestres que nós vamos contemplar é a vinda de Cristo com seus anjos, né? Porque extraterrestres, que também não são da Terra, né? Então eles vêm de fora. E não precisamos ter medo dessa invasão, nós temos que ter medo dos que estão aqui, na verdade, né? Ou então são ETs que se mostram como bonzinhos, né, que vêm para ajudar a humanidade, geralmente mistura a pauta com o espiritualismo, como é o caso aqui desse filme, né, que eu assisti alguns anos atrás, impressionante, porque ele mistura ufologia com espiritismo, arrebatamento secreto, dom de línguas, é uma mistura de muitos temas aqui antibíblicos, né, uma distorção total da Bíblia. Então veja que curioso, né, filmes de ufologia, de ETs, misturando conceitos antibíblicos e até espiritualistas, né? Veja que essa é a forma dos ETs, entre aspas, né, que aparecem nesse filme aí, Presságio, parece mais aí algum tipo de forma espiritual, com asas de energia por trás, enfim, né? É a mistura, né? O pastor George Vandeman, lá nos anos 80, já dizia, né, que esses supostos ETs, na verdade, são brinquedos de um anjo caído, esses OVNIs, né, esses ditos. Aí nós temos revistas importantes da ufologia colocando na capa assuntos de espiritismo, né? Ali, Chico Xavier, uma ponte entre ufologia e espiritismo. Aqui nessa outra capa, né? Abdução da alma, veja só. Estudos avançados revelam que pelo menos algumas espécies de aliens estão interessados em algo além de nossos corpos físicos e material genético. Ou seja, alma imortal, misturando isso com ufologia, ETs. Então imagina a bagunça que isso causa na cabeça das pessoas. Se você não leu ainda, fica aqui a minha recomendação do livro Viagem ao Sobrenatural, livro muito bom de Roger Murnau, e ele comenta ali realmente alguma coisa sobre ufologia, né, sobre esses possíveis contatos que haverá entre seres humanos e seres não da Terra, né. É um livro muito revelador, recomendo a você, da Casa Publicadora Brasileira. E aqui um texto de Ellen White, no Grande Conflito, página 624, preste bem atenção no que ela diz. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus.
como indício do poder dos demônios operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos, os anjos caídos, esses extraterrestres que moram aqui há milênios, sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes, serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo, efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Olha aí, fácil de criar uma nova religião, na verdade. Imagine que apareçam seres majestosos dizendo que são seres de outros mundos, ou um próprio ser dizendo que é o Cristo que estava sendo aguardado. Na verdade, as grandes religiões aguardam, né? Budistas aguardam aí, talvez a nova encarnação de Buda, os muçulmanos aguardam também o seu, entre aspas, Messias vir, cristãos aguardam Cristo vir. Então, as pessoas que não estão bem fundamentadas na Bíblia, que não conhecem o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, os eventos finais, serão realmente, infelizmente, presas fáceis para um engano como esse, que envolverá manifestações de poder, de luz, de glória e do engano, né? Eu sei, é óbvio que as pessoas que têm sinceridade no coração, que querem estar com Deus, ele vai alcançá-las, né? Com a pregação do Evangelho, vai alcançá-las com a luz da sua verdade, o Espírito Santo vai trabalhar até o fim nas mentes e nos corações, mas haverá realmente multidões que não quiseram saber da luz que vem de Deus e infelizmente serão presa fácil para esses enganos finais. Tem outro texto também que é bem contundente, diz assim, ó: como ato culminante no grande drama de engano, o próprio Satanás personificará Cristo. O Cristo aguardado por cada um, né, cada uma das religiões, das pessoas, virá no formato aguardado por essas pessoas, né? A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, olha aí, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. De novo, fácil enganar as pessoas, né? Olha só, o site Inovação Tecnológica, em 2018, trouxe essa matéria aqui, ó. Podem contar, público aceitará muito bem a existência de ETs. À medida que a tecnologia nos torna mais capazes de aferir se existem outras formas de vida no universo, uma questão importante precisa ser respondida. Quando fizermos contato, como vamos lidar com isso? É um site científico, tá? Será que nos sentiremos ameaçados e reagiremos com horror? Será que nos daremos bem com a notícia? Ou será que vamos simplesmente encolher os ombros como qualquer outra coisa com que temos que lidar em nosso mundo cada vez mais acelerado? Olha aí, o assunto ganhando páginas científicas, né? ETs famosos ao longo da história, né? Spock, Superman, o próprio ET lá de Spielberg, né? Todos são humanoides, com certeza a ideia evolucionista, né, está contida aí em todas essas criações aí de Hollywood, né? Até porque muitos deles são bem humanoides, bem parecidos com a gente, inclusive, né? E Deus é desnecessário nessas produções, nesses filmes. Os problemas da humanidade são resolvidos com inteligência e tecnologia. A intenção sempre é, de uma forma ou de outra, tirar Deus de campo, da história, tirar a verdade da palavra de Deus da frente, para que o inimigo possa enganar as pessoas, quer seja com um humanismo ateísta, naturalista, ou com crendices que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Aqui, falando especificamente do Superman, né, você deve se lembrar da história, bem conhecida, é o personagem mais conhecido dos quadrinhos e super-herói mais conhecido do cinema, das telas, né, pioneiro, inclusive. Ele é uma paródia, né, messiânica, né, é um Jesus em forma de ET, de super-herói, né, tem toda esse plano de fundo, né, ele vem de fora, convive aqui com os seres humanos, aí com cerca de 30 anos ele inicia o seu ministério, entre aspas, né, e começa a salvar as pessoas e ser apresentado como uma esperança para o mundo. É uma paródia, evidentemente, de Jesus, aí encenada por um extraterrestre. Nesse filme Man of Steel,
o pai dele diz, o pai dele já morto, né, diz, você vai ser um Deus para eles, você pode salvar todos. Olha só que coisa, né? Só não vê quem não quer. Aí, ET, o extraterrestre, com certeza uma alusão aí no cartaz, né, desse filme que marcou época, a criação do ser humano ali também, o toque dos dedos, né, a tela de Michelangelo. E ele diz, no fim, né, eu assisti quando era criança esse filme, né, me lembro ainda, ele diz, estarei sempre com você. O ET fala para o menino que era amigo dele, né, estarei sempre com você. Parece também com uma fala de Jesus, né, eu estarei com vocês até o fim. Bem, vamos adiante aqui. O que a Bíblia diz sobre ETs? Isso é importante ficar claro. Algumas pessoas confundem também. Então todo ET é o diabo, são diabos, demônios, não dá para acreditar em nada. Veja bem, Gênesis 1, verso 1, afirma que Deus criou o mundo no princípio, logo Deus não pertence a este mundo, né? Óbvio. Então Deus é abre aspas, né? Fique bem claro isso, né? Um extraterrestre, no sentido de que ele não é aqui da Terra, ok? O mesmo é dito de Jesus, em Hebreus 1, 2. A Trindade, portanto, é apresentada nas Escrituras como eterna, sem princípio nem fim, e não está incluída entre os seres criados, ok? Além disso, né, Hebreus 1,14 informa que os anjos são espíritos ministradores. Os anjos existiam, sem dúvida, antes de os seres humanos serem criados. Está lá em Jó 38,7. A gente sabe que os anjos, né, cantavam quando a Terra era criada, então existiam antes da Terra. O próprio Lúcifer pertencia a essa categoria antes de ter se rebelado contra Deus no céu, sendo expulso para a Terra. Apocalipse 12, 7 a 9, eu já citei esse texto. Em Gênesis 3, 24, é dito que anjos foram encarregados de cuidar da entrada do Jardim do Éden, após a queda. Fica claro, então, que os anjos não são almas de humanos mortos, pois são mencionados na Bíblia antes mesmo de ter havido a primeira morte de ser humano. Como Lúcifer e um terço dos anjos foram lançados na Terra, este planeta é o único lugar no universo onde existem duas categorias de seres criados que estão em rebelião contra seu Criador. Logo, este é o único planeta onde existe a morte, e isso é fundamental para entender as diferenças entre a concepção bíblica de ETs e a concepção corrente no mundo, muito alimentada por Hollywood, como eu disse, pelos filmes, pelas séries, livros. Além da divindade dos anjos, a Bíblia menciona ainda outros seres que não pertencem ao nosso planeta. Em Jó 38, 7, 1, 6 e 7 e 2, 1, lemos: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja só, o lugar de reunião não era a terra, pois Satanás veio da terra, né? E seres humanos não têm acesso ao céu. Então, quem eram os filhos de Deus mencionados no verso 6? Também não eram anjos, porque os anjos estão sempre na presença de Deus. E o texto aqui diz que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Não vieram da terra, porque de lá veio Satanás. Não estavam no céu, porque ali estão os anjos. Quem eram esses filhos de Deus? Interessante, não? 1 Coríntios 4, 9 diz que os seguidores de Cristo se tornaram um espetáculo ao universo, tanto a anjos como a homens. Como assim? Espetáculo, os seres humanos aqui na Terra, a Terra que está em pecado, em quarentena, elas tornam um espetáculo para o universo, tanto a anjos quanto a homens. A que homens esse texto se refere? Seriam seres de outros mundos não caídos? E Efésios 3,15 diz que toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome do Pai. Hebreus 11:3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então nós temos realmente muitos indicativos na Bíblia de que, além de anjos, além de demônios, além dos seres celestiais, além dos seres da terra caídos, há também uma outra categoria de seres humanos não caídos. Então nós temos base bíblica para entender dessa forma, né? E Ellen White também escreveu alguma coisa sobre isso, ecoando aquilo que nós percebemos na Bíblia. Em Heavenly Places, ela escreveu: Deus conta as estrelas. Ele que criou os mundos, entre os quais está a terra, é apenas um grão de pó. E quase não se notaria a sua ausência dentre os numerosos mundos. E a gente sabe que realmente há bilhões e bilhões de galáxias com seus sistemas solares, com muitos planetas, estrelas, satélites e tudo isso, né? Seria um tremendo desperdício de espaço entender que somente a Terra poderia abrigar vida inteligente. Deus tem mundos inumeráveis que são obedientes às suas leis e que se conduzem de acordo com a sua glória.
O resultado da luta entre Cristo e Satanás teve uma implicação no futuro de todos os mundos, e cada passo que tomou Cristo na senda da humilhação foi observado por eles com mais profundo interesse. É o espetáculo, né? Como diz o apóstolo Paulo. Veja só, a própria parábola das ovelhas, ela é interessante quando nós levamos em conta essa realidade mais ampla. O pastor deixa 99 ovelhas num lugar seguro e vem buscar aquela que se extraviou. Pergunto, neste mundo, na terra, de pecado, existe algum lugar seguro para as ovelhas? Não. Ele deixa, então, várias delas no local seguro e vem buscar a que se perdeu. Eu entendo que, além de representar o pecador desgarrado, aquele que está perdido, também poderia ser uma representação de um mundo que se perdeu, de um mundo que se desgarrou, que pertence à família, mas está, neste momento, isolado dela, em quarentena, para que um dia toda a família universal possa estar unida novamente quando a Terra for restaurada à sua condição diante do pecado. Algumas pessoas tentando distorcer ou até prejudicar a imagem, né, de Ellen White. Há muitos vídeos por aí tentando apresentá-la como uma pessoa maluca, uma falsa profetisa. Eu até quero deixar com você um convite para que você assista aqui no meu canal ao vídeo Ellen White e suas contribuições à ciência. Eu não consigo imaginar que essa mulher pudesse ser uma pessoa maluca ou alguém que não foi orientada por Deus, porque ela apresenta muita coisa interessante, cientificamente correta em seus livros, em seus escritos. Então fica aqui o convite para você, coloca no buscador aí, no meu canal, Ellen White, com 2 L's, E-L-L-E, Ellen White. Você vai encontrar vários vídeos sobre essa figura impressionante lá do século XIX e começo do século XX, né? Alguns tentando tornar esse assunto ridículo, falam que Ellen White falou de ETzinhos, né? Como se fossem aqueles ETs de Hollywood, né? Com antenas na cabeça, pele verde, aquela coisa grotesca, né? Aqueles monstros. Ela não falou disso, em nenhum momento. Ela fala de seres humanos que não caíram em pecado. Seres perfeitos, os filhos de Deus que foram comparecer perante ele, que seriam representantes desses mundos não caídos. É uma diferença muito grande. Então, é lamentável que alguns tentem apresentar o assunto de uma forma tão jocosa, tão boba, para tentar descredibilizar aquilo que ela escreveu, que na verdade ecoa, repito, aquilo que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada. Né? Muito bem, vamos ver mais aqui. A Esperança de Carl Sagan. Como eu disse para vocês, ele escreveu um livro que virou filme, Contato. Era ateu, mas tinha uma esperança de que um dia faríamos contato. Aí está, né, a história é bem interessante, conjunto de números primos seguidos por projetos e de estruturas tecnológicas complexas é naturalmente compreendido como um sinal de que haveria, né, uma mente superior e inteligente responsável por essa mensagem. E aí não vou entrar em detalhes aqui, porque eu faço também uma reflexão criacionista com respeito a isso. Eles aceitam um código vindo de fora, mas rejeitam o código genético como indicador de que Deus nos criou, né? A informação genética. Bom, aí nós temos também Sagan, né? Stephen Hawking, que, veja só, lançou um programa que visa buscar vida extraterrestre. O projeto pretende escanear o espaço à procura de sinais alienígenas. Grandes telescópios vão buscar sinais de laser e espectros eletromagnéticos. O Hawking ajudou a financiar programas de busca de vida extraterrestre. Ambos ateus, mas que tinham uma esperança de que um dia faríamos contato. Né? Então veja, Satanás e seus anjos, verdadeiros extraterrestres confinados a este planeta, resolverem simular a aparição de ETs, mesmo pessoas com a mente científica, como a de Hawking, Sagan, Sakane talvez, né, poderão cair nesse grande engano. Então, será fácil, né, trazer aí ideias, indicar líderes religiosos como sendo seus representantes, falsificar textos da Bíblia, como disseram aqueles lá no começo do vídeo que eu mostrei para vocês, do Talk Flow, uma nova religião poderia surgir aí, né? Então são cenários possíveis, plausíveis, como a gente sempre diz, né? Quem viver, verá, né? Uma coisa é certa, Satanás não está para brincadeira e vai usar todos os seus recursos para enganar as pessoas e fazer com que elas se afastem de Deus
e da verdade. A verdadeira invasão dos extraterrestres do bem vai acontecer na volta de Jesus, quando Cristo e seus anjos vierem nos buscar deste mundo caído, deste mundo de pecado. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.